Olá, queridos, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje eu vou responder uma pergunta de um aluno de Natal, Tércio Souza Lima. E a pergunta dele é muito interessante. Ele diz: o que pensa a igreja acerca da política atual? A igreja hegemonicamente é de direita ou de esquerda? Muito bem, Tércio, eu quero evidentemente dar a minha opinião acerca disso, mas como acabei de dizer, é apenas então somente a minha opinião. Eu vejo, Tércio e queridos alunos, a igreja que não tem se posicionado como deveria se posicionar, né? O que eu vejo, na verdade, o Brasil não vive uma onda conservadora. Eu vejo que o Brasil vive um oceano conservador, o que poderia inclusive facilitar o posicionamento da igreja, porque esse conservadorismo não é algo que é apenas entre os cristãos, entre os pastores. Não, o mundo é conservador. O mundo tem uma consciência cristã, judaico-cristã, nas questões de família, de igreja, na questão sobre aborto, na questão sobre pessoas do mesmo gênero, união civil entre pessoas do mesmo sexo, do mesmo gênero, e assim sucessivamente. Então, eu vejo a igreja deixando passar uma oportunidade histórica de ter um posicionamento. Eu vejo que há uma preocupação muito importante das maiores autoridades desse país com a opinião da igreja quando das questões eleitorais ou próximo às eleições. Eu vejo, por exemplo, os temas que são caros à igreja sendo importantes nesse debate político-eleitoral, sobre aborto, sobre ideologia de gênero, sobre outras questões, liberação das drogas. Eu sei qual é o posicionamento da minha igreja, mas a sociedade como um todo não sabe o posicionamento da nossa igreja. É um posicionamento que está apenas internamente. Quem é partícipe das reuniões de ministério conhece quais são os pensamentos da igreja acerca de todos esses temas, mas a sociedade não conhece esse posicionamento. Então eu entendo que sim, a igreja tem um pensamento conservador, tem um pensamento, digamos assim, mais de direita, né? É a favor da propriedade privada, a favor do acúmulo de riqueza, desde que sejam legais. O capitalismo, portanto, é um assunto que para a igreja não tem dificuldade da igreja aceitar, né? O grande problema da nossa igreja é que realmente essa mensagem não é passada, esse posicionamento não é tornado público, né? Eu vejo até alguns líderes se posicionando em nome da igreja, né? Como o caso de Silas Malafaia, Marco Feliciano. São pessoas que, do ponto de vista da sua representatividade no cenário da opinião, são pessoas importantes, mas para a massa cristã, eles não têm representatividade quase, né? Um lidera uma pequena igreja, o outro lidera uma igreja um pouco maior, mas ela é conhecida porque é midiática, mas não pelo número de membros que possui, né? Eu gostaria muito de ver posicionamento de grandes líderes das igrejas pentecostais, né? Gostaria de ver um posicionamento importante, uma fala importante, uma vinda a público, né? De pessoas como o líder da Igreja Congregação Cristã do Brasil, o líder da Universal do Reino de Deus, o líder da Assembleia de Deus, principalmente os dois grandes ministérios, né? Que é o Ministério do Belém, o Ministério de Madureira. Seria muito importante para que as pessoas comuns que não fazem parte dos corredores ministeriais e das reuniões de obreiros
que eles também soubessem o posicionamento da igreja do ponto de vista político. Evidentemente, como eu participo um pouco mais dessas reuniões, eu vejo que há sim um apoio importantíssimo de todos esses líderes citados ao presidente da República, ao presidente Bolsonaro, as pautas, né, desse atual governo, grande parte das pautas deste atual governo. Então é uma força muito grande que está infelizmente reprimida, né? Algumas vozes solitárias, como as desses dois que acabei de citar, acabam tentando ser a voz da igreja, mas a voz da igreja são as vozes das nossas lideranças, que até agora, infelizmente, a gente não tem visto assim, um posicionamento público, e eu gostaria muito, porque essa pergunta do Tércio para mim aqui é muito recorrente nos núcleos todos que dou aula, né? Tanto nas 2 escolas que dou aula, até o ano passado nas 3 escolas que dava aula. Então é um posicionamento muito, muito comum, um questionamento muito comum das pessoas. Então eu gostaria muito que a igreja tivesse esse posicionamento oficial, digamos assim, né? Ou que pelo menos se emitisse uma nota oficial para todo o ministério, qual é o posicionamento da igreja. A gente precisa entender assim pelas entrelinhas. Então a gente diz, não está apoiando sim, né? Por exemplo, a gente participa de reuniões e a gente sabe que das tratativas que há, a gente diz com toda certeza, não, o nosso ministério está alinhado com as pautas do atual governo, um governo de direita, um governo conservador nos costumes, liberal na economia, mas infelizmente não é um posicionamento pontual, ali, assinado e público, que quem sabe um dia a gente pode ver essas nossas lideranças, essas sim, com muito peso, se posicionando publicamente para guiar, digamos assim, essa grande massa de evangélicos no Brasil. Porque nós somos hoje, queridos, aproximadamente cerca de 30% de evangélicos no Brasil. 30%, ou seja, de cada 10 pessoas no país, 3 delas são evangélicos protestantes, pentecostais. Então, é um número absurdo de evangélicos no Brasil. E evidentemente que existem esses micro líderes que se apresentam, mas a grande nata da nossa liderança mesmo, ela infelizmente ela não tem se posicionado, pelo menos do ponto de vista público. São lideranças que eu amo e respeito muito, gostaria muito que elas viessem a público dar para todos nós o norte, ou pelo menos para a igreja como um todo, o norte do nosso pensamento político e o nosso pensamento de direita ou esquerda, ok? Está aqui a minha opinião, é apenas a minha opinião, mas eu particularmente sim, também sou, tenho pensamento de direita, sou conservador nos costumes, liberal na economia, defendo grande parte das propostas e das bandeiras desse atual governo. E eu acho que se a gente conseguir manter esse atual governo por um pouco mais de tempo, e que ele possa inclusive fazer sucessor no futuro, o Brasil pode corrigir muito o rumo equivocado que nós vínhamos tomando desde há muito tempo, inclusive do ponto de vista da nossa educação. Esta é a minha posição, este é o meu posicionamento. Espero ter respondido a sua pergunta, querido. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.